pessoal, meu nome é Harumi e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de conclusão de curso, que é o design de superfície como forma de potencializar a percepção de crianças com deficiência visual. A minha orientadora foi a professora Ana Paula Steigleder. Então, o segmento de vestuário infantil é um mercado que vem conquistando um grande espaço nos últimos anos e oferece às crianças diversas opções de roupas, os mais variados modelos, cores e uma infinidade de estampas que trazem não somente estilo, mas também diversão e interação para o público infantil. Porém, infelizmente, nem todas as crianças têm a oportunidade de ver esse mundo colorido, né? Infelizmente, essa tem sido a realidade de muitas crianças que possuem deficiência visual. Eu trago aqui alguns dados do IBGE, do último censo demográfico, que foi em 2010. Então, 23,9% do total da população brasileira, isso é cerca de 45,6 milhões de pessoas, possuem algum tipo de deficiência. A mais apontada foi a deficiência visual, atingindo 3,5% da população, como a gente pode ver no gráfico acima. E, no caso das crianças, para cada 100 na faixa de 0 a 14 anos de idade, 5,3% apresentam deficiência visual. Minha justificativa, então, por que de eu ter escolhido este tema. A gente tem um número relativamente pequeno de projetos voltados para esse público, para crianças com deficiência visual. Sendo assim, eu acho que é bem importante que se busque novos meios de inserir esse público específico à sociedade e lhe oferecer as mesmas oportunidades de uma criança que enxerga. O problema, então, do projeto é de que forma as tecnologias têxteis podem auxiliar uma criança com deficiência visual a interpretar as ilustrações representadas em sua vestimenta. O objetivo geral deste projeto é desenvolver um estudo investigativo explorando tecnologias têxteis que podem ser aplicadas em estampas no vestuário infantil, que sejam de fácil percepção para crianças com deficiência visual, com idade entre 2 a 6 anos, e proporcionem diferentes experiências sensoriais, auxiliando também na autonomia para vestir-se. Os objetivos específicos. Os 3 primeiros objetivos foram atingidos na parte 1 do projeto. Para essa segunda etapa ficou o desafio de criar e aplicar essa estampa. Para a escolha do método a ser aplicado no projeto, eu escolhi os autores Munari e Libak, onde eu mesclei algumas etapas de cada um e obtive o meu próprio método, onde eu fui aplicando cada etapa de acordo com a necessidade. Eu tenho, então, a análise do problema, tenho a coleta de dados, análise de materiais e processos, análise de mercado, análise de dados, geração de alternativas, depois a escolha de materiais e processos a ser empregado no projeto, desenhos de representação e, por final, a solução. Primeiramente, para iniciar o projeto, foi muito importante conhecer os conceitos básicos relacionados à deficiência visual. Então, de acordo com a OMS, deficiência é qualquer perda ou anormalidade da estrutura ou função fisiológica, anatômica ou psicológica, que pode ser de forma temporária ou permanente. A deficiência visual é a ausência total ou parcial da capacidade visual de um ou ambos os olhos e pode ser de forma congênita, quando a criança já nasce com isso, ou adquirida, que pode vir posteriormente com alguma doença ou algum acidente. Ela divide-se em 2 grupos, que é a cegueira e a baixa visão. A cegueira é a perda grave ou total de uma ou mais das funções elementares da visão, que afeta de modo irreparável a capacidade de perceber fatores externos como cor, tamanho, distância e forma em um espaço mais ou menos abrangente. E a baixa visão é o comprometimento do funcionamento visual, mesmo após tratamento ou correção. Para a definição do público-alvo, foi necessário conhecer um pouco sobre as fases do desenvolvimento infantil, de acordo com a psicologia. Então, aqui eu trago as etapas, de acordo com o pesquisador Jean Piaget. Ele mostra como é o desenvolvimento das crianças de acordo com cada idade. Então, depois de conhecer um pouco de cada uma das fases, entender as habilidades que cada criança desenvolve em cada uma dessas fases, o projeto direcionou para crianças de 2 a 6 anos, por ser uma etapa de grandes descobertas, onde eles desenvolvem a imaginação e começam a ter um entendimento maior do mundo à sua volta. Também foi pesquisado sobre o desenvolvimento da criança com deficiência visual
onde se pode descobrir que a criança com deficiência visual ela possui a mesma capacidade de aprendizado de uma criança vidente. Porém, ela necessita de diferentes recursos didáticos especializados que auxiliem e proporcionem diferentes estímulos. Para a criança cega, basicamente, todo o seu desenvolvimento provém de referências transmitidas através de estímulos táteis e auditivos. Falando um pouco agora de design de superfície. O design de superfície pode ser definido como todo projeto ou trabalho realizado por um designer relacionado a tratamentos de cores utilizados em uma superfície, sendo ela industrial ou não. Ele pode ser aplicado a diferentes superfícies, como papel, cerâmica, plástico, têxteis, dentre diversos outros materiais. A principal área de atuação do design de superfície é no setor têxtil, abrangendo todos os tipos de tecidos e não tecidos fabricados a partir de diversas formas de entrelaçamento de fios, como a malharia, tecelagem, tapeçaria, entre vários outros. Foi realizada uma análise de mercado, buscando marcas que fabricam produtos similares que trazem relevos e aplicações às estampas. Aqui nós temos a Brascol, com aplicação de espuma, ilustrando o abdômen do Batman. Depois nós temos a Zig Zig Zag, com essa aplicação, onde a criança pode abrir e brincar junto ali no focinho do leão. São aplicações tridimensionais. Depois nós temos a estampa com textura, como nessa camiseta do camaleão aqui, fabricada pela Kili. E nós temos também esse vestido da Alien Store, que ela vem com uma boneca de sereia, que a criança pode encaixar nos braços ali e brincar como se fosse um relevo separado. Para iniciar a geração de alternativas, eu trago um moodboard inspiracional, trazendo coisas que eu gostaria de trazer para o projeto, que é diversão, aprendizado, relevos, inclusão, bastante cores, experiências e estampas. Também no processo de geração de alternativas, alguns sketches que eu fiz, buscando fazer uma estampa para aplicação local e também alguns sketches para Rapport. Após a coleta de todos os dados necessários, foi feita uma análise onde se chegou à decisão de criar uma mini coleção de vestuário com o tema de frutas, que permite explorar sentidos como tato, olfato, através de cheiros e texturas. Então, a mini coleção seria Primavera-Verão, composta por 5 estampas que permitam que a criança com deficiência visual entenda o desenho que está na roupa através dos acabamentos. Durante a fase de geração de alternativas, surgiu a ideia de criar personagens de frutas que possuíssem sua história e sua personalidade e benefícios reais das frutas. Para isso, pesquisou-se sobre os benefícios das frutas na infância. As frutas pesquisadas foram a banana, a laranja, a maçã, a melancia e o morango. Aqui eu também tenho algumas alternativas de módulo para Rapport, feito com caneta hidrocor em nanquim. A proposta, então, é assemelhar-se com ilustrações infantis, com traços mais livres e simplificados. Depois foi passado para o software. Essa é a de laranja, a de melancia, a de maçã, de banana e a de morango. Este foi um teste de estampa que eu fiz para as mangas. Foi um teste de sublimação em tecido e o degradê de cores para o corpo. São essas cores de baixo aqui, onde serão aplicadas no corpo da camiseta. Da geração de alternativas, então, surgiu os Amigos do Pomar. Eles são personagens de frutas criados com o intuito de ensinar as crianças sobre as frutas e a importância de consumi-las. Em cada um dos personagens criados, eu busquei fazer relação com o benefício real da fruta. Este é um textinho, então, que vai ter em todas as tags que vão ser anexadas nas camisetas, explicando para as crianças o que é um pomar e convidando elas a conhecer as frutinhas que compõem os Amigos do Pomar. Apresentando então as maçãs, que são o Max e o Maciel. São 2 maçãzinhas muito divertidas que estão sempre juntas fazendo brincadeiras e atrapalhadas. Então, por onde elas passam, elas deixam todas com um belo sorriso no rosto. Temos também o Zé Listrado e o Sementinha,
que são uma dupla de melancias que amam cantar. Com as canções animadas, eles não deixam ninguém ficar parado e fazem com que todos do pomar fiquem com um esqueleto forte e saudável. E por último, nós temos o guinho e a moranguita, que são frutinhas encantadoras. Elas estão sempre ajudando os amigos e espalhando amor no pomar, cuidando para que todos tenham um bom coração. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os acabamentos que serão utilizados nas camisetas. Este primeiro é a tinta hidrocril à base d'água, que é uma tinta indicada para impressão serigráfica sobre tecidos mistos ou sintéticos. É aquela tinta usada para serigrafia normal, sem relevo nenhum. Depois nós temos a tinta Sericril Puff, que é uma tinta à base de emulsão acrílica para impressão serigráfica sobre tecidos de algodão ou mistos. Essa tinta ela expande com calor e forma um acabamento de alto relevo. Acabamento mais fofinho, semelhante a uma espuma. Depois nós temos a tinta Plastisol Gel, que é uma tinta Plastisol para impressão sobre tecidos em geral, que obtém um alto relevo plastificado e brilhante. Por último, vai ser utilizado o Sericril Cola para focagem, que é um adesivo à base de emulsão acrílica para realizar aquele efeito flocado, que é aquele efeito bem semelhante ao veludo. Na parte de aviamentos, então, a gente vai utilizar o cordão redondo de algodão em espessura de 4 mm para fazer os bracinhos e as perninhas das frutas. Nós temos botões diversos que serão aplicados, as aplicações de peças em tecido com bordado, que vão ser peças de tecido com um bordado na lateral, nas laterais e nos contornos para facilitar a identificação, e o bordado programado que vai ser feito diretamente no tecido. Nós temos aqui então nossa primeira camiseta com a estampa de laranjas. Todas as camisetas elas vão ter esse mesmo padrão, tá? De estampa em rapar retilíneo nas mangas e a estampa de serigrafia com relevo aplicada sobre esse fundo em degradê. Todas as estampas vão ter bastante relevo e bordados para identificação. Aqui a gente vai ter de todas elas também os braços e as perninhas suspensos, vão ser só presos pela luvinha, que vai ser em bordado. Abaixo de cada uma das palavras escritas, a gente tem esse mesmo texto em braille para a criança poder identificar o que tem escrito. E além de todas as texturas, teremos também o aroma de cada fruta, para a criança identificar que fruta é essa. Eu tenho aqui na minha primeira camada da estampa de laranjas, o fundo da laranja e os gomos, que vai ser feito em serigrafia sem relevo. Depois eu tenho a segunda camada, que é a textura dos gomos e a onda de suco, que vai ser feito em serigrafia relevo Plastisol Gel com brilho, para ajudar a identificar a textura do gomo da laranja. Mais uma camada então, onde eu tenho os textos, o contorno da laranja e a textura da casca em serigrafia relevo com acabamento puff. Depois nós temos os braços, as pernas, que vão ser feitas em cordão de algodão 4 mm, que vai ser preso somente nas extremidades. A ideia é esse cordão ficar suspenso para a criança poder manusear. Temos a sementinha da laranja, aqui na testa da laranjinha, que vai ser num botão no formato da semente, aplicado sobre a estampa. Os olhos, a bochecha e a boca vai ser feito no bordado diretamente sobre a estampa. E o caule, a folhinha, a luva e os sapatinhos vão ser feitos em aplicações de bordado. Esse é o modelo 2 de camiseta com a estampa de bananas. Primeira camada, então, é o contorno e as escritas, que também, como a de laranja, vão ser em acabamento puff. O fundo das bananas, que vai ser em serigrafia com tinta sem relevo. O catavento, que vai ser uma aplicação de tecido com botão no centro, prendendo as partes. Temos os braços e as pernas, também como na laranja vai ser em cordão de algodão 4 mm, preso somente nas extremidades. Os sapatos e as luvas também são bordados com tecido. E o rosto das bananas e as estrelinhas em bordado programado feito diretamente sobre a estampa. Modelo 3, camiseta de melancia. Temos a camada 1, que vai ser sem relevo, que é a fatia da melancia, e as listras em verde escuro.
A casca da melancia e as listras em verde mais claro vai ser em serigrafia com relevo plastisol gel com brilho. As escritas vão ser em serigrafia com relevo com acabamento puff. E depois nas sementinhas, assim como na laranja, a gente vai ter botões em formato de semente. Para os olhos e a boca, vai ser o bordado programado diretamente na estampa. Os óculos, a viola e os sapatos e as luvinhas vão ser em aplicações de tecido com bordado relevo na volta. Nosso quarto modelo de maçã, escrita com acabamento em puff. Corpo das maçãs com serigrafia em relevo plastisol gel com brilho. Sapatos, luvas, caule, folha. Vai ser em aplicação de tecido com bordado. Os braços, as pernas e nessa estampa aqui a gente vai ter também a corda em cordão redondo de 1 milímetro, preso somente nas extremidades. E a nossa última estampa, que é a de morangos. Vou ter os textos e o contorno dos morangos em serigrafia com relevo em acabamento puff. Os balões também são neste mesmo acabamento puff. O fundo dos morangos vai ser em serigrafia tinta sem relevo. As folhas dos morangos vai ser em serigrafia com acabamento flocado, para parecer que tem aqueles pelinhos, para ter uma textura diferente de folha. E no mesmo caso das outras estampas, os braços e as pernas em cordão suspenso, preso somente nas extremidades, e os olhos e a boca, a bochecha, vai ser embordado diretamente sobre a estampa. Visando ampliar a experiência da criança e incentivar a alimentação saudável, foram selecionados alguns itens para o momento do lanche que acompanharão as camisetas. Para cada uma das camisetas, há 5 opções de itens onde o consumidor poderá escolher na compra de cada camiseta. Cada item vai ser personalizado com a mesma estampa das camisetas, porém, ao invés do degradê, vai ter o fundo em rapor. Depois, a gente tem no verso de cada um dos itens o texto falando sobre cada personagem e o texto em braille para a criança que não enxerga poder se familiarizar com este personagem também. Temos aqui o porta-lanche também, com essa mesma estampa aqui na tampinha. E aqui a gente tem o mesmo texto em braille para a criança entender o que a história do seu personagem. Temos a garrafinha squeeze e o copo com canudo. Cada uma das camisetas, cada um desses kits vai vir com uma tag explicativa, onde vai ter o desenho e um texto descrevendo toda essa estampa. Por exemplo, o Zé Listrado vai estar à direita, ele é uma melancia com listras em verde claro, verde escuro, está segurando uma viola. Tudo vai ser descrito para a criança entender a composição dessa estampa. Depois, a gente tem o texto sobre os amigos do pomar, explicando para ela o que é um pomar, que lá no sítio do seu Francisco vivem muitas frutinhas com diversas formas, cheiros, cores e sabores. Aqui eu trago custos do produto, considerando uma produção inicial de apenas 100 peças. Temos então um preço de custo de R$ 50,90. Claro, este vai ser um produto com um valor um pouco mais elevado, mas ele vale totalmente o investimento, porque é um produto diferenciado que vai agregar muito no aprendizado da criança com deficiência visual e vai ampliar as experiências dela, pois ela vai conseguir identificar o que ela está vestindo através das texturas da camiseta, ganhando uma autonomia maior. Além de que os estímulos olfativos e táteis que a estampa tá oferecendo vai contribuir muito para o desenvolvimento e para o aprendizado dessa criança. Então é isso aí, pessoal. Esse foi meu projeto. Espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei bastante de trabalhar com esse assunto, com esse tema. Infelizmente, em função da pandemia, teve várias coisas que eu gostaria de ter feito e não consegui, como fazer a camiseta com essas texturas, com os relevos.
para poder testar com as crianças, mas infelizmente, em função do que a gente está vivendo hoje, não foi possível, mas fica para uma próxima aí, quando tudo normalizar, de repente, para poder fazer essa experiência. Acredito que vai ser bem legal. Muito obrigada.